A comissão de ética, ela é um órgão fracionário do Conselho Deliberativo, ou seja, ele está dentro da estrutura do Conselho Deliberativo e ele é responsável por julgar as infrações ético-disciplinares, mas em síntese, as infrações ao estatuto, realizadas por conselheiros e membros da diretoria. Então, essa é a função básica da Comissão de Ética e Disciplina. Então, se algum conselheiro, algum diretor cometer alguma infração, então, para não pessoalizar, o cara brigou no bar, ele vai lá, vai sofrer o procedimento, alguém tem que representá-lo perante essa comissão, e a comissão funciona mais ou menos como um juiz. Ela Sei. instaura o procedimento, ela apura os fatos, ela recebe as provas, ouve a defesa das pessoas que estão sendo representadas, né? A gente pode fazer uma analogia com o réu no procedimento judicial, mas a gente fala representado porque é uma representação disciplinar. Então, aí essas pessoas têm o direito de apresentar suas defesas e ela emite um parecer de forma colegiado, ou seja, com a participação de todos os outros membros, a respeito dessa conduta, se é o caso das três punições: advertência, suspensão ou expulsão do clube, e no caso de expulsão, se for esse parecer, para que ele tenha início de vigência, acho que a suspensão também, se eu não me engano, agora me fugiu. Mas aí tem que ser referendado pelo plenário do Conselho. Em paralelo a isso, os processos, claro, podem ser arquivados liminarmente se não tiver fundamento, se não tiver, né? Se você verifica que não tem condição de continuar, às vezes a gente recebe um negócio, sei lá, uma briga de WhatsApp. Aí, meu amigo, você vai me desculpar com a quantidade de coisa que o Corinthians tem pela frente, uma briga de WhatsApp às vezes não é importante, a menos que tenha uma ameaça, uma coisa muito relevante. Então, assim, a comissão de ética, a importância dela é isso, que a E, única forma de você combater atos irregulares dentro do clube é via comissão de ética, não tem outra alternativa. E aí, claro, a gente fala isso dos procedimentos disciplinares, mas também tem a questão do impeachment, que é uma questão que está um pouco mais fresca na memória da torcida pelo que aconteceu com o presidente Augusto. O rito é muito parecido, mas aí ela emite o parecer acerca do afastamento ou não do presidente, e aí também, novamente, vai para o plenário decidir. Então, basicamente, ela tem um poder instrutório, né? Ela faz a instrução de um procedimento e esse procedimento avalia esse tipo de conduta. E aí, e- todas essas perguntas que o pessoal faz, putz, a questão do cartão de crédito, a questão da fatura, do reembolso, a questão do impeachment, a questão da invasão no quinto andar, do documento que não tinha validade jurídica, que é destituir todo mundo. Tudo isso é submetido para essa comissão, por isso que ela é uma comissão extremamente importante. E pela minha caminhada lá nesse mandato, né? Porque desde que eu fui eleito, logo que a gente toma posse no Conselho Deliberativo, já tem a eleição para os membros do CORE, para os membros da Comissão de Ética, para os membros do Conselho Fiscal e da mesa do Conselho Deliberativo. Foi quando eu fui eleito. Então, durante todo esse mandato, eu estou vendo algumas coisas que atrasam muito lá, que atrasam muito o andamento desses procedimentos, e eu por quê? acredito O que. quê? Dê exemplos. O que atrasa muito para Olha, vou, começar? vou, vou ser direto com você. Os processos são físicos. 2025. Não tem um Então, sistema se você intima eletrônico para uma isso. pessoa, vamos supor, eu intimei você, Fabiano, vamos lá. Você vai responder ao processo disciplinar na comissão de ética. Você tem direito a constituir um advogado e etc. Até você ter ciência do processo, alguém tem que ir lá tirar foto, e aí o cara vai falar, pô, mas eu fui tirar foto no dia 2, então eu quero mais 2 dias de prazo. E você não pode ser incoerente de falar assim, não, realmente ele está tendo 15 dias. Não, se ele só viu o processo com 2 dias, você tem que fazer, você tem que dar mais um pouquinho de prazo para o cara. Isso é só um exemplo simples, mas tem outros exemplos. Não existe uma periodicidade de reuniões. Não existe. Não existe. Agora a gente não tem nem o presidente, né? Portanto, que Sei. está vago o cargo. Mas antes não tinha uma periodicidade de reunião. Então, assim, É a minha bom. candidatura vem mais ou menos nessa linha. Eu pretendo modernizar o quê? Digitalizando os processos. E isso é uma coisa muito simples, não precisa, gente, de muita dificuldade. Claro que eu vou conversar com o Munhoz, eu já tenho falado com ele algumas coisas, caso dê certo da minha candidatura, para a gente fazer algumas ideias, juntar algumas ideias, mas não precisa ser muito técnico. Se a gente cria uma pasta no Google Drive e restringe o acesso para quem for convidado, você garante o acesso para a parte, para o advogado dela, e o processo tramita eletronicamente. Só para falar uma coisa bem básica, que dá para qualquer um fazer, você pede para uma criança, hoje em dia a molecada está esperta, já sabe fazer esse tipo de coisa. Então, esse é um exemplo. A questão da Mas não é periodicidade de reuniões. suficiente, né? Para um clube desse tamanho,
O não é? Corinthians, a gente O conversou com o clube que Munhoz fatura aqui. 1 bilhão não A pode gente conversou com o digitalizar os Munhoz aqui, processos da falou comissão de sobre. ética? Não só da comissão de ética, os processos como um todo do Corinthians. Todos eles são morosos, complicados, são pastas, gaveteiro, é coisa que não já passou o tempo disso. A gente falou muito com o Munhoz Exato. sobre isso, e a minha impressão é que esse assunto ainda não é um assunto que ganha fôlego dentro do Corinthians, assim. Óbvio, você Então, como conselheiro deve estar preocupado com isso também, né? então, Diogo, assim, eu não estou muito preocupado com o que vai soar bem ou não. Estou preocupado em fazer o certo. Assim, às vezes pode ser até eleitoralmente ruim para mim, mas eu tenho total liberdade de falar. O meu grupo me apoia nisso. O Movimento Corinthians Grande surgiu como uma ideia de realmente fazer frente a isso. Então, assim, eu tenho apoio do meu grupo e eu falo mesmo. Então, assim, só voltando, tem a questão da periodicidade das reuniões. O que que custa você fazer um regimento interno e prever nesse regimento interno reuniões quinzenais da comissão? Para a gente tratar de todos os casos, porque eu preciso saber do caso que está com o João, com a Maria. Ele é o relator de um caso, eu sou de outro, mas a gente pode se ajudar. Às vezes o cara está numa dúvida de como proceder numa situação. Vocês não imaginam a dúvida que eu tive quando eu peguei um processo que envolvia 30 pessoas, porque geralmente lá é um, dois no máximo, três, quatro, cinco, no máximo, estourando. Eu peguei um com 30, que envolvia associados e conselheiros, e um presidente afastado à época. Então, assim, é coisa Ô, que Rodrigo, demanda. até em cima desse processo aí, um desses que está respondendo, e até uma pergunta aqui da Larissa Bepper, em relação a Sim. esse processo, um desses que está respondendo o procedimento administrativo, procedimento na Comissão de Ética e Disciplina, ele é candidato. Ele poderia ser candidato, primeiro, porque ele tem um processo assim, muito grave, inclusive, que ele está respondendo um processo muito grave. Ele poderia ser candidato? E qual a sua opinião sobre esse processo? Olha, eu não posso dar opinião pelo processo porque eu não sou o relator. Então Ah, aí verdade, eu entro verdade. numa situação um pouco constrangedora, porque aí eu posso ser considerado parcial, etc. Eu não vou entrar nesse mérito. Sobre a Perfeito. candidatura do Peterson, eu posso tecer alguns comentários. Eu acho que não há de plano uma irregularidade dele se candidatar, dele se inscrever. No entanto, eu acho que a comissão deve analisar sim qual que é o procedimento que ele está respondendo, quais os fatos e se há um risco de conflito de interesse. Porque você imagine só você ser presidente de uma comissão que está te julgando. Aí você pega e arquiva um caso seu. Então, eu acho que a É o Conselho comissão de. Deliberativo que faria isso? Ou a comissão Não, tem uma eleitoral? A comissão comissão eleitoral. eleitoral, exatamente. Eu até quando a gente estava conversando aqui, eu vi que desceu aqui uma mensagem e um e-mail, uma mensagem no grupo do conselho e um e-mail do presidente Romeu Tuma falando sobre a homologação das candidaturas. Eu não sei se ele deliberou sobre isso, sinceramente, mas eu acredito que pode haver sim um conflito, até para não entrar em maus lençóis, porque eu sou o relator do caso em que ele está envolvido. Eu não vou entrar nos pormenores, mas eu acho que, em tese, não há um problema no registro da candidatura, mas na análise do registro, eu acho que isso tem que ser ponderado pela comissão eleitoral, sim.